Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos, da parte de nosso Senhor amado. É um imenso prazer estar com todos vocês novamente, e isso é magnífico, graças ao nosso Deus. Estamos na graça, graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus, na sua carne. Muito bem, algo que já era predito, que já era determinado, que já era plano do próprio Criador, há muitos anos. Desde que ele criou Adão e Eva, que veio criando tudo que existe no mundo, ele então cria o plano de salvação, a sua graça para toda a humanidade, Depois da antiga aliança em que ele tinha escolhido especificamente um povo, que era o povo hebreu, que se tornou judeus, israelitas, aí ele cria um plano então de que toda a humanidade seja sua, Assim, venham ser seu povo, sem exceção, sem divisão, Porque tudo ele criou, você gostando ou não. Tudo foi criado por Deus ou não foi? Meu amado, eu queria fazer uma pergunta para vocês, Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo like, ou por quem não dá like, ou por quem não assiste, ou por quem não gosta, não importa. Você é livre, nós somos livres. Quem nos deu essa liberdade foi a graça de Cristo Jesus, E quando você é um eleito, é um abençoado, é um escolhido que tem a mente iluminada por Cristo, você jamais vai viver fazendo coisas erradas. Nem que eu mandasse, nem que eu dissesse que você tinha que viver fazendo a vontade da sua carne, os prazeres da carne, pecando, errando, se prostituindo, não. Eu não estou doido. Somos eleitos, somos abençoados, somos escolhidos pela graça de Cristo, que está no mundo. É unânime. Ele não escolheu eu, não escolheu o fulano, não escolheu o ciclano, não escolheu o pastor, o embaixador, não. Os eleitos são todos aqueles que ele escolheu. Ele quem nos escolheu, ele que nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. E a Bíblia, como você sabe que é a palavra de Deus, embora essa seja adulterada, essa seja de terceira mão, seja cópia das cópias que nós temos, mas foi escrito pelos judeus, Desde os originais que foram essa cópia tirada deles, Mas a Bíblia, em qualquer lugar onde você for, durante milhares de anos, é essa palavra aqui, que nunca envelhece e que nunca muda. Mas sabe qual é o absurdo, meus amados, que eu venho falar para vocês aqui? Infelizmente eu sou obrigado a constatar isso. Eu não sei se você tem visto, mas eu creio que sim, mas é um absurdo, eu acho. Desculpa por isso, nessa graça maravilhosa, onde todos são iluminados, onde o apóstolo Paulo já falou em Hebreus que todos conhecerão. Joel já tinha dito que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ou não disse? Disse, todos me conhecerão, desde o menor ao maior. Ninguém ensinará ao seu irmão, vem e conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Está escrito. Porei as minhas leis no seu coração, os meus ensinamentos na sua mente. Tudo foi Deus que fez, Deus criou tudo, não adianta negar. Agora o absurdo é o que eu tenho visto aí, muitos vídeos, cara, pelo amor de Cristo. Inacreditável, pessoas admiráveis, que eu admiro muito, que eu aprendi muito com essas pessoas. Mas eu vejo agora a contradição por causa de uma ideia criada por um, e os outros que são amigos, que não querem ser contra, também vão junto. Eu não vou junto com ninguém. Esse negócio de Maria vai com as outras, não é comigo não, meu amado. Eu vivo a graça de Cristo, eu obedeço ao evangelho da graça, as doutrinas de Paulo aqui, nas cartas de Paulo, essas doutrinas são para nós. Também hoje, como foram lá para o povo do passado, também serve para nós. Tiramos por exemplo hoje, nos ensina, nos mostra como deve viver o cristão abençoado, eleito pela graça de Cristo, não é verdade? Mas não podemos exagerar e nem tirar ideias nossas, porque na verdade todos nós estamos na carne. Não tem essa que o eleito que tem o Espírito não vive na carne, vive sim. Todos nós estamos na carne. Quando você vai orar a Deus, você vai orar fora desse corpo? Tem algum Espírito de Deus aqui na terra andando sozinho, sem ter um corpo? Porque se ele andar sozinho, ninguém vai ver ele não, porque ninguém vê Espírito.
Espírito não se vê. O espírito precisa de um corpo para poder andar e se locomover para que todos vejam. Então, Deus criou essa carne, criou a carne do ser humano, porque está na Bíblia, ele criou tudo, ele criou todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, ele criou ou não criou a carne? Agora, ai meu Deus, que coisa. Vamos a um relato aqui, gente. Olha os vídeos que tem por aí. Deus é mau? Olha, cara, que absurdo. Como é que você pode fazer essa pergunta? Deus é mau? Deus criou a carne do homem. A carne não faz a vontade de Deus. E assim vai. Que Deus você segue? O Deus que matava ou o Deus que se sacrificou? Meu amado, pelo amor. Como é que você pode fazer isso? E estão contrariando. Estão tentando confundir a mente dos eleitos. Porque estão querendo, sabe o quê? Estão imitando um sistema religioso. Porque no sistema religioso evangélico eles fazem de tudo para ganhar almas, que eles dizem. Criam suas leis, suas doutrinas, seus ensinamentos, sua cerca para aprender, porque eles querem pessoas. Porque quanto mais pessoas eles tiverem, mais dinheiro eles vão arrecadar. Agora, na graça de Cristo, eu estou vendo do mesmo jeito. O que se diz o melhor, o poderoso, que recebeu, que não sei o que se acha que é o embaixador, o outro segue e quer prender as pessoas. Meu amado, na graça de Cristo, nesse ministério do Espírito, todos são livres. Ninguém segue ninguém. Ninguém obedece a ninguém. Todos conhecem. Você é iluminado hoje, não é porque eu estou ensinando não, nem fulano não. É porque chegou a sua hora de ser iluminado, de ser acordado, de ser livre da escravidão. Você foi livre da escravidão evangélica, agora está querendo ser um escravo na graça. Na graça não tem escravidão, meu amado. Na graça não tem lei, na graça não tem mandamento que prenda ninguém. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não importa o que digam. Por quê? Porque todos os eleitos da graça de Cristo são iluminados pelo próprio Espírito. Não é eu que estou falando que vai mudar você, porque você já muda de acordo com aquilo que você foi eleito. Uns para a perdição, outros para a vida eterna. É o que está escrito. Os eleitos não se perdem. Os eleitos não voltam atrás. Quem é eleito, quem é salvo, quem é abençoado, como Paulo fala aqui, não perde mais. Ou perde? Ué, Cristo sacrifica a sua vida na cruz para nos trazer essa graça maravilhosa, o seu evangelho, para os eleitos. E aí agora você vai perder. E aí? Não valeu o que ele fez? Ele tem que fazer de novo. Quer dizer que ele tem que repetir o sacrifício toda a vida? Pelo amor de Deus, gente, não vamos confundir a graça de Cristo, não. Vamos ser sinceros e verdadeiros. Deixa o povo viver. Anuncie esse evangelho. Vamos pregar as doutrinas de Paulo, que serve como exemplo para nós. E são bênçãos na nossa vida. Nos ensina a viver. Nos ensina a sair da escravidão. É o que tem ensinado essa doutrina maravilhosa de Paulo aqui nas suas cartas. Paulo fala que os que se inclinam para a carne não podem agradar a Deus. Claro que não pode, ele está falando a verdade. Por que ele fala isso para os romanos? Por quê? Por que ele fala isso para os romanos? Porque se você já leu, já pesquisou sobre a Roma antiga, a Grécia antiga, aqueles povos ali, eram povos imundos, pessoal, imorais, eram orgias, homens com homens, mulheres com mulheres, a maior imundiça. E Paulo exortava os santos para não viverem aquilo mesmo, porque vinha a grande tribulação. E quando vinha essa grande tribulação, o juízo de Deus, eles seriam pegos de surpresa e seriam condenados. Ele tinha que exortar aquele povo, por quê? Porque a obra não estava sendo consumada ainda. Os pactos se cruzavam, ainda pregavam a lei de Moisés, ainda sacrificavam animais, ainda davam dízimo, era a lei ainda. Ele tinha que falar isso, ele tinha que exortar o povo, e hoje também. Quem é eleito não faz isso porque não pode fazer. Não porque ele se domina. Não, é porque já foi eleito. Quem é eleito, cara, não perde. Você já viu um candidato, um deputado? Porque a palavra eleito quer dizer o quê? Já ganhou. Eleito quer dizer que já ganhou. Já foi agraciado. Não volta mais atrás. Deus não volta atrás nas suas decisões. Deus não muda. Ele diz, eu não mudo. Eu farei toda a minha vontade.
Então eleito é como um time de futebol que ganhou o campeonato. Ganhou o campeonato. Você acha que a federação de futebol vai voltar atrás e dizer, não, você não pode ser campeão? Como? Se ele já ganhou, se ele já tem um título, se ele já tem a taça. Assim são os eleitos, não perde mais. Não adianta, meu amado, você ficar contrariando. Deus é mau. Olha a pergunta, Deus é mau? A carne faz a vontade de Deus? Deus criou... Meu amado, me responda uma coisa com toda a sinceridade. Se Deus não criou a carne do homem, quem foi que criou? Me diga. Se o abençoado aí diz que os eleitos não vivem na carne, vive aonde então? Vive no céu? Aqui nessa terra? Vive você quando vai se dobrar para orar, você quando vai tomar banho, você quando vai almoçar, você quando vai ouvir a palavra, quando vai ler, você lê fora desse corpo, você faz essas coisas fora desse corpo ou dentro dele? Dentro dele. Na terra, o espírito não pode viver fora do corpo. Cristo veio, o próprio Deus se revestiu de carne aqui, para poder fazer a obra de Deus. Tem que ser assim. Como é que Deus não criou? Existe dois deuses? Porque estão dizendo aí que Deus não criou essa carne. Não, essa carne é um conjunto do homem com a mulher e nasce. Meu amado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como é que pode, cara? Eva disse que conseguiu um varão por auxílio de Deus. Foi Deus que fez ela ter um menino. Porque se não fosse, ela não teria. Alguém criou essa carne? Quem foi que criou essa minha carne aqui? Quem foi? Foi eu que criei? Eu tenho um poder para criar alguma coisa? Foi o diabo que criou a carne? Ou será que Deus falou assim, não, peraí, eu vou criar os espíritos e você vai criar a carne? Quem? Outro Deus? A Bíblia diz que só existe um. A Bíblia diz que só existe um Criador. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Agora, não, porque você não pode viver o Deus do passado. Ué, mas a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é o mesmo. Você sabia disso? Aqui, em Romanos, né? Quando, lá em Romanos 8, capítulo 8, ele fala, Romanos capítulo 8, ele fala que a carne é inimiga de Deus, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, que Deus não tem nada a ver com a carne, ele está falando certo. Mas não é porque Deus não tem nada a ver com a carne, não é porque a carne milita contra Deus, que ele não a tenha criado, ou não é verdade? Me diga agora, é o conjunto da obra, não pode viver sem. O espírito na terra não pode viver sem a carne, e nem a carne sem o espírito. Cabite ou não cabite? O Alá. Porque o Caba diz que é no espírito, é o espiritual. Mas ele traz o teatro dele. É os gritos. Glória! Isso é o quê? Isso é espírito? Isso é carne. Isso é emoção da carne, cara. É teatro, é palhaçada que os pentecostais fazem. É assim que os pastores pentecostais chamam a atenção do povo. Com esses gritos, com esses berros. Arariba, labará, xaripa, patacura, arariba. Dá um glória aí. Meu amado, faça isso não. Seja simples. Simples. Natural. Você está na carne, sim. Todos nós estamos na carne, sim. Comemos pela carne. Andamos pela carne. Pregamos essa palavra pela carne. Carne. O Espírito está usando a boca de uma carne. Como é que você pode dizer que essa carne aqui não foi criada por Deus? Porque a palavra diz que Ele criou todas as coisas. Lá no capítulo 8, Paulo fala tudo isso. Está exortando os romanos para não viver aquilo, porque senão, quando vier a grande tribulação, eles serão pegos de surpresa, vão ser condenados. Eles têm que exortar. A obra não estava consumada ainda, você tem que entender isso. Agora aqui em Romanos, capítulo 11. Olha o que ele diz aqui, irmão. Preste atenção. Ó profundidade das riquezas. Romanos capítulo 11, versículo 33. Olha o que ele diz, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos
Oh, maravilha. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Ninguém entende Deus. Ninguém conhece a Deus perfeitamente, meu amado. Ninguém nessa terra pode contrariá-lo. Ninguém. Ninguém explica Deus. Ele é magnífico, é soberano. Criou todas as coisas, sim. Se você disser que Deus não criou todas as coisas, você está dizendo então que existe dois deuses. Se você diz que Deus não criou a carne do homem, então quem foi que criou? Que absurdo, rapaz. Você dizer que você está seguindo o Deus do passado, porque Deus do passado matava, que Deus do passado... Ué, ele mudou? A única coisa que ele mudou foram as leis. Foram as leis, as alianças. Ele criou ou não criou a antiga aliança? A antiga lei criou. E ele criou a nova e a nova aliança. A lei e a nova aliança ele criou também. Tudo foi ele que... Vamos lá. Aí ele diz assim, ó. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Paulo perguntando. Ou quem foi o seu conselheiro? Que hoje estão querendo ser conselheiro de Deus. Que hoje estão querendo explicar Deus. Que hoje estão querendo dizer que Deus é inútil. Que Deus não é tudo. Que Deus é limitado. Que Deus agora tem outro que criou outra coisa. Poxa vida, meu amado. Na graça de Cristo isso? Brincadeira, né? Ou quem lhe deu primeiro para que ele possa recompensar? Porque dele... O que é que Paulo está dizendo aqui? Lá no capítulo 8, Paulo exorta o povo para não viver nos prazeres da carne. Que os prazeres da carne é inimiga de Deus. É contra a vontade de Deus, não é da vontade. É claro que não é. Não é mesmo, não. Mas quem foi que criou a carne? Me explica aí. Porque Jesus disse que é do coração do... É sim. Falou certo. É porque Paulo fala em Gálatas capítulo 5 que as obras da carne são avareza, prostituição. São sim. Com toda certeza. Mas me diga uma coisa. Se não foi Deus quem criou tudo isso, quem foi que criou? Foi o diabo, o Satanás dos evangelhos? Fala. Foi o homem? Foi tu que criou, ô abençoado? Tu criou a tua carne? Tu se domina? Quer dizer que a carne não pode obedecer a Deus, ué? Como é que eu não... Meu amado, se essa carne aqui faz a vontade dela, o que é que eu estou fazendo aqui pregando, então? Me diga. Se Deus não tem domínio e poder sobre o que ele criou, que foi essa carne, ele criou sim, porque está escrito, ele criou tudo. Tudo foi criado por ele. Tudo, se é tudo, é tudo. Não falta nada. Então, não contrarie. Porque o evangelho da graça tem que ser pregado só as doutrinas de Paulo. Meu amado, pelo amor de Deus. Paulo, nas suas cartas, fala das obras de Deus lá no passado também. Fala do que fez Josué, do que fez Abraão, do que fez Moisés. Fala de tudo que aconteceu lá. Pode ver lá em Hebreus, leia em Hebreus. Que ele está falando, exortando o povo a respeito do que foi que aconteceu com o povo de Israel. Entenda isso. Você tem que pregar, rapaz, o evangelho de maneira coerente, sadia. Não queira prender as pessoas para você, porque você agora tá o bonitão, que tem quase 200 mil inscritos, porque tá no chão e quer prender o povo. Não faça isso, não. Estamos na graça do nosso amado. Foi Deus que criou sim, meu amado. Você gostando ou não. Você querendo ou não. Não adianta você querer se justificar mostrando. Pô, aqui, ó. Olha o que Paulo diz em Efésios. Ué. O que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado no terceiro céu foi o evangelho da graça para que o povo não se perca na sua época. Hoje, quem pode se perder? Qual é o eleito hoje que se perde? Responda você para mim, porque você já pregou isso lá no passado. Os que estão hoje contrariando isso aí já pregaram lá no passado, tudo isso. Já pregaram que Deus fez tudo, que Deus criou tudo, que tudo foi dele que fez, ninguém fez nada. Já pregaram que os eleitos não se perdem, que a salvação é... Pregaram ou não pregaram? Hoje não. Hoje estão falando que a carne não foi Deus que criou. Deus não é mau. Deus não pode fazer. O que é que Deus não pode fazer? Agora me responda você. Porque se eu disser para você que Deus não pode fazer alguma coisa, eu estou colocando ele um inútil. Eu estou fazendo do meu Senhor um limitado. Deus não é limitado, meu amado. Ele criou tudo. Está aqui Paulo falando de novo, ó.
porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ou não são? São sim. Aí você vai lá em Hebreus, né? Como o nosso amado tinha falado. Hebreus capítulo 1. Olha só, versículo 1. Qual Deus você segue? O que matava ou o que ressuscitou, o que se sacrificou? Meu amado, que pergunta ridícula, né? Que pergunta ridícula. Deus é mau? Que pergunta ridícula, cara. Como é que você pode fazer isso? Você quer controlar Deus? Olha aqui, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, antigamente Deus falava assim mesmo. Paulo tá certo, ó. Ó, pelos pais e pelos profetas, ele nos falou hoje pelo seu filho. Paulo, ó, hoje Deus não fala mais com outras pessoas. Deus nos ensina mais pelos profetas. Foi o próprio Jesus que veio e tem falado para nós. Mas olha o que ele diz mais na frente. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só. Tá vendo? Quem foi que fez o mundo? A palavra mundo, geral, a terra inteira, quem foi que fez? Quer dizer que Deus fez o bem e outro Deus fez o mal. É isso mesmo? Não adianta contrariar. Não adianta. Ele diz aqui no versículo 10, ó. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Olha só. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. E os céus são obra de tuas mãos. Olha só. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Entendeu? Os poderes daquela época. Os reis, os poderosos, iriam envelhecer e morrer e se destruir como roupa. Ó. E como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo. E os teus anos não acabarão. Deus é ou não é o mesmo? Aqui diz que ele é o mesmo. Só mudaram-se as leis. O Deus lá do passado, dos profetas, dos patriarcas, que criou as leis para matar, para destruir, tá, olho por olho, dente por dente e tal. Ele é o mesmo hoje ou não é? Porque o pregador diz que não. Aquele lá era um Deus. E hoje, na graça, é outro Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu amigo, é brincadeira. Olha, eu vou te dizer uma coisa, meu amado. Quando você parte pro lado do mundo, né? Você parte pro lado do mundo, entende? Aí você vê esse cineasta que faz filme, né? Faz filme de ação. Tem filme que eles fazem que tem um bandido que mata muita gente. Ah, tem outro filme que ele faz que é só de amor. O mesmo cineasta, o mesmo diretor. Ué, quem criou aquele filme de morte não foi o mesmo que criou o filme de romance? Quem criou o bem não é o mesmo que criou o mal? Ou outro criou? Porque a Bíblia diz que não. Porque aqui, no livro histórico de Jesus de Nazaré, o Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, ó, no versículo 1, ó, no princípio era o verbo. No princípio de tudo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, olha só, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É mentira essa palavra? Para você dizer hoje que essa carne não foi Deus que criou? Que não foi Deus que criou Adão? Não foi Deus que criou Caim? Ué, então quem foi que criou? Pelo amor de Deus, eu estou aterrorizado, meu Deus. Quem criou? Quem criou? Quem criou? Pelo amor de Cristo, me diga você. Foi você que criou. Ah, foi ele que criou o mal, pessoal. Foi ele que criou a carne. Ele criou Adão. Caim. Meu amado, eu lhe admiro muito. Você, todos vocês eu admiro. Ó, amo vocês. São meus irmãos na graça, mas infelizmente eu não concordo
com coisas que contrariam a soberania do Altíssimo, porque o mesmo que criou tudo lá no passado é o mesmo que criou tudo na graça. É o mesmo. Ele já mandou anunciar pelos profetas, desde Isaías até Malaquias, que vinham anunciando a sua graça maravilhosa. Quem era que estava mandando anunciar? Ah, já sei. Era o deus da mitologia grega, né? Que tem Zeus e que tem aquele lá, do Hades, né? Que tem aquele um bichão lá que é irmão dele, mas é inimigo dele, que eu não estou lembrado do nome aqui, né? Então, é isso aí? Ah, meu amado, pelo amor de Deus. Existe dois deuses? Não existe, gente. Pelo que eu sei, só tem um. Vocês pregam isso o tempo todo. Aqui, ó. Aqui. E aí? Vai dizer o que então? O que é que se pode dizer a respeito disso? Aqui, no capítulo 66, o último capítulo do livro de Isaías. Olha que interessante. Isaías aqui vai falar sobre a rejeição dos rebeldes e o seu final. Isaías está falando que ia acontecer em Jerusalém no ano 70. O que ia acontecer com os apóstolos. Ele já falava aqui. Olha o que ele diz aqui. Ó. Preste atenção. Ele diz o seguinte, ó. E ó, no versículo do 21 até o 23. Ó. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Isaías 66, 21, o último capítulo de Isaías. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, olha só, que novo céu e que nova terra era essa? A graça de Cristo. Que hoje nós vivemos. Isaías já estava profetizando. Olha só. Estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde a lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro sábado, virá todos os espíritos. É assim que está escrito? E vão adorar o Senhor. É isso mesmo? Não. Aqui diz assim, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Toda a carne. Não é todos os espíritos. Porque, meu amado, você querendo ou não, Deus criou todas as coisas. Paulo já disse lá. Os profetas já falaram. Entendeu? Ele criou Adão, ele criou Eva, ele criou Caim, ele criou o bem, ele criou o mal, ele criou o assolador para destruir, ele criou tudo. Ou não criou, ou tem outro Deus criando alguma coisa. Que nem você faz aí, né? Seu teatrozinho aí, ó. Que é isso, cara? Vamos ser honestos, verdadeiros, né? Não precisa disso. Tudo é carne. O teu grito, o teu berro, o teu pular, o teu dançar é o espírito. O espírito está aqui dentro. O espírito nos dá a revelação, nos guia. Paulo diz o quê? Os que são de Deus são guiados pelo espírito. Entendeu agora? Entendeu agora? Se o espírito não guiar a carne, porque a carne não foi Deus quem criou. Se não foi Deus quem criou essa carne aqui, e ela não pode obedecer a Deus, então como é que ela está obedecendo ao espírito para pregar para vocês? Porque a carne Deus não criou, diz a pessoa aí. Meu amado, tá aqui, ó. Virá toda a carne, Isaías 66, 23, e vai adorar perante o Senhor. Toda a carne. E Paulo fala, lá nas cartas de Paulo que você já pregou, que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Paulo fala o quê? Que ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, meu amado, é um conjunto de Deus. Sem o Espírito, a carne não funciona. E sem a carne, o Espírito não vai fazer nada na terra. Na terra, porque para que as coisas espirituais na terra possam funcionar no âmbito de Deus, na área do Altíssimo,
é preciso que o espírito se associe a uma coisa material que é a carne, que foi o próprio Deus que criou, porque a Bíblia diz que foi ele que criou. Olha o que ele diz aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Entendeu? Deus falando para Jeremias. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, do 2 em diante, Ana era estéril. O que é que está lá escrito? Porque Deus, ou foi dela, ou era da vontade dela que ela não podia ter filho. Era ela, a carne dela, que não podia ter filho, porque ela que fez a carne, era ela a dona? Não. A Bíblia diz que foi Deus quem fez com que ela fosse estéril. Foi Deus. Foi Deus quem proibiu dela ter filho. Deus, está escrito. Não foi ela. Não foi ela. Foi o próprio Deus quem a proibiu. E o quê? Olha só. 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Porém, a Ana, ele dava parte excelente, porque amava a Ana. Embora o Senhor ou embora a Ana, a sua carne, não. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Quer dizer, Deus fez dela estéril. Deus. Meu amado, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Se o nosso Pai eterno, Criador de tudo, não tem controle, não tem poder sobre a carne, sobre nada, então que Deus é esse? Então ele é o quê, então? Ele não é soberano. Não, porque a contradição está aí. Eles não querem voltar atrás, eles não querem perder o poder, o domínio, porque querem pessoas sob o seu domínio. Eu vou dizer uma coisa para você, todos vocês que me assistem, todos os eleitos da graça de Cristo, você é livre. Você é livre. Pela graça de Cristo, as cartas do apóstolo Paulo, a doutrina do apóstolo Paulo que ele recebeu de Cristo nos altos céus, servem para nós, nos ensina também. Além de ensinar o povo lá, que ensinava o povo dele lá na época, contra a grande tribulação, é claro que tudo que Paulo fala aqui sobre vontade da carne, sobre a ira, que Deus não faz parte da carne, é claro que ele tem que falar isso. Por causa da grande tribulação, o povo tinha que estar ciente que não podia viver naquelas imundícias. Porque quando vinha essa grande tribulação, eles seriam condenados. Ele tinha que ganhar o máximo de pessoas para viver essa fé maravilhosa. Ele tinha que fazer isso. Era trabalho dele. Foi o que Cristo falou para ele. Vai, prega aos gentios. Prega, Paulo, ensina que eles têm que me aceitar, que eles têm que obedecer, que eles não podem viver na carne, porque a carne é inimiga de Deus. É inimiga ou não é de Deus? Paulo disse que é, e é. Mas quem foi que criou? Foi Paulo? Foi você que criou a carne? Outro Deus criou essa carne? Não. Você já leu comigo e já confirmou que Deus criou todas as coisas. Não é que eu estou ouvindo lá no passado, não é que eu estou seguindo Deus do passado, não. Ninguém segue a Deus, cara. Ele vive em nós. Cristo vive em nós. Nós é que somos guiados pelo Espírito. Não somos nós que guiamos Ele, não somos nós que seguimos Ele, não. Não adianta você ficar, que Deus você segue? O que matava ou o que sacrificou? Qual foi o Deus que se sacrificou? Deus pode se sacrificar? Não. Quem se sacrificou foi um homem chamado Jesus de Nazaré, que dentro dele é que habitava o próprio Deus. Aí sim. Mas Deus mesmo não. Ele fez aquele sacrifício numa carne que ele criou ou não criou? Ou será que Jesus de Nazaré era espírito? Ué, se Deus não criou a carne, o que ele estava fazendo dentro de uma carne? Que absurdo, né, meu amado? Gente, não vamos se perder com isso, não. Vamos juntos nessa fé. Vamos louvar, exaltar, glorificar, agradecer ao nosso Deus eterno pela essa graça maravilhosa. E se quem quiser gostar, bem, quem não quiser, não tem problema. Porque eleito, santo, escolhido, não se perde. Não se perde aquilo que já ganhou.
Nenhum lutador que ganhou a luta pode dizer depois, não, você não ganhou não. Não pode, que ele já ganhou, já foi eleito. O candidato que ganhou a eleição, ele não pode, ninguém pode dizer, o Tribunal Superior Regional Eleitoral pode fazer voltar, porque ele já ganhou. Ele já ganhou. Eleitos, quando a Bíblia fala em ele, está dizendo que já ganhou. Não perde mais. Não é ideologia de homem, porque essa doutrina aí é ideia do homem. E a sabedoria humana é carnal, meu amado. Não tem nada de carnal. Hoje, a única coisa que era carnal, que era ideologia de homens, que era contra Deus, e que é até hoje por causa do povo evangélico, eram as leis de Moisés. Toda a carne que Paulo fala aqui está dizendo respeito à lei de Moisés, que era carnal. Quem foi que criou a lei de Moisés? Quem foi que deu ordem a Moisés para criar a lei? Foi o diabo? Ou foi Moisés que inventou? Foi da vontade de Moisés? Não, foi o próprio Deus. Deus tanto criou a lei de Moisés, como criou a lei do Espírito de vida, como trouxe para nós essa graça e acabou. Toda a carne que tem no mundo aqui é regida por Deus, porque foi Ele que criou. Ele não deu ordem para ninguém criar. Ele falou bem claro, fora de mim não há outro. Fora de mim não há outro. Não existe outro. Eu sou o Senhor. Ele disse para Moisés, eu sou. E acabou. Eu criei todas as coisas. Não adianta nenhum bonito, porque se acha poderoso, porque fica... Não. Pare com isso. Tenha vergonha. É o que eu digo para você, tenha vergonha na cara. Começou bem. Amo vocês, adoro. Vocês para mim são o máximo. Aprendi muito mais. Eu sou livre. Eu aprendi com vocês a ser livre. E muitos são livres. Não podem se tornar escravos de Deus. Estão querendo botar cabresto no povo? Não pode. Essa é a graça de Cristo. E será pregada para sempre. Por todos. Não tem um. Na graça de Cristo, não tem essa que ele levantou o embaixador, que ele levantou o poderoso, que ele levantou o profeta, que ele levantou o apóstolo, o pastor. Não. Na graça de Cristo hoje, todos me conhecerão. É o que está lá em Hebreus. Todos. Se é todos, são todos. Acabou. Você já está sabendo já. O que eu estou passando para você já está dentro de você. Só faltava você despertar. E agora você já está despertado, tá bom? Forte abraço a todos. Muito obrigado. Abençoados com todas as sortes de bênção de nosso Senhor Jesus. Viva o Evangelho da Graça, ensinado por Paulo, as doutrinas de Paulo. Não ande pelas suas paixões. Não viva de qualquer maneira. Somos livres de sair, dessas garras do lobo, de querer prender você com ideia, não. Cristo nos libertou para isso, para sermos livres na sua graça. Mas não para fazer o que nós quisermos, não. Vai obedecer no Evangelho, que todos os eleitos obedecem. Não precisa ninguém mandar, nem querer botar rédea ao cabresto. Não, bonito. Quem bota rédea e cabresto são o sistema religioso evangélico com as leis de Moisés. Mas na graça de Cristo, todos nós somos livres. Não adianta dizer que eu estou ensinando o povo a pecar, a viver na orgia, a viver na imundícia, né? Não, eu não estou ensinando ninguém a viver assim. E nem eu vivo. Se vocês pensam que eu vivo nessa vida carnal aí, matando, roubando, me prostituindo, eu estaria pregando aqui o Evangelho? Como? Eu não me mando, meu amigo. Essa carne aqui não se manda. Nenhuma carne no mundo se manda sozinha. Só acontece se o Criador que criou todas as coisas assim permitir. Ele permite que você seja pregador. E você é pregador. Porque se ele quisesse, você seria um bandido, um assassino, ou não seria? Seria. Ou ele não tem poder para isso, porque a palavra dele diz que ele tem. E eu creio, e você também. Muito obrigado por tudo. Vamos em frente nessa fé, obedecendo o Evangelho da graça de Cristo, para que sejamos, por Deus, o nosso Pai, mais e mais abençoados e recompensados. Graça e paz a todos. Até a próxima.